Paz do Senhor, irmãos. Venho aqui dar um resumo da escola dominical, da lição do número 7, hoje dia 17 de maio de 2020, da lição 7 aí do segundo trimestre da lição bíblica da revista Escola Dominical, da CPAD. Venho dar um breve resumo aí para os irmãos, tá bom? Para os irmãos entenderem um pouco a lição, explicando algumas partes. E com isso já quero agradecer as pessoas inscritas. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela ajuda. E aqueles que assistiram esse vídeo e ainda não é inscrito, com carinho, peço aí se puder me ajudar, se inscrever aí, ativar o sininho, tá bom? Dá um joinha também, curtir, eu agradecer, eu serei grato a cada um, a cada irmão, tá bom? Vamos lá iniciar essa mais uma lição, que Deus nos abençoe. Estarei eu orando aqui para Deus abrir nosso entendimento, para dar vitória, tirar todos os impedimentos, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, nos ajude, nos ensina a Tua palavra, nos dê discernimento, ajude cada irmão, Pai, que estão nos seus lares, suas casas, todos que vão estar vendo esse vídeo, Pai, que possa ser abençoado, edificado pela Tua palavra, que possa abençoar nossas vidas, Pai, abrir o entendimento da palavra. Pai, agradecemos o Senhor e somos certos da vitória. Visita os pedidos de oração, entrego tudo em Tuas mãos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui na lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do pecado? E por que Cristo ele é a nossa reconciliação? Por quê? Essa é a pergunta aí que eu deixo para os irmãos. Qual é essa consequência do pecado e por que Cristo é a nossa reconciliação? No final estarei respondendo para os irmãos. Irmãos, textual, porque Ele é a nossa paz, qual de ambos povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática vai dizer, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ou seja, respondendo às perguntas que eu fiz. A consequência do pecado, irmãos, é a separação que faz com o homem. O salário do pecado é a morte, e a consequência do pecado também é a separação. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Então essa é a principal consequência grave do pecado, que nos fez separação com Deus. E também Cristo nos reconciliou para nos reconciliar com Ele, nos fazer termos novamente comunhão com o Pai, temos acesso a Deus. Esse é o principal motivo, causa de Cristo, Ele é a nossa reconciliação, porque Ele nos reconciliou, nos dá acesso diante de Deus. Irmãos, estaremos lá na introdução, estarei resumindo o estudo dessa escola dominical. Se na lição anterior nós estudamos um pouco acerca de nós, estudando a palavra de Deus, estudando acerca de que os gentios, eles estavam fora da promessa, eles estavam alienados da promessa de Deus. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra adversativa, uma palavra que tem uma ideia de oposição, ou seja, ele outrora falou que nós estávamos sem condição, não tinha condição de ser salvo, não tinha justificação, não tínhamos nada, mas fomos alcançados. O apóstolo Paulo vai falar que nós fomos alcançados pelo sacrifício salvífico, vicário de Cristo na cruz por nós. Ele nos reconciliou. Então, o apóstolo Paulo, do primeiro capítulo, na aula passada, ele quis apontar a condição que nós estávamos, sem a comunhão com Deus, fora da promessa, sem estarmos debaixo da obediência de Deus, sem temor, sem nada, não tínhamos Deus, não tínhamos esperança. E agora ele vai mostrar para nós que por intermédio de Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Irmãos, primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Como os irmãos estão percebendo, estou resumindo bastante, porque aqui o vídeo não permite fazer muito longo, também para não enfardar muitas vezes. Primeiro subtópico, a parede da separação entre os homens. Que parede da separação era essa? Trata-se, irmãos, de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém,
Ou seja, no tempo de Jerusalém existia uma muralha, onde um lado, uma parede, que um lado era para os judeus e um lado era para os gentios. Nesse lado era um lugar chamado santuário, lugar só para os judeus. E para cá eram os átrios dos gentios, só os gentios. E os gentios não podiam passar para cá. Havia essa separação. E o apóstolo Paulo chegou até mesmo a ser preso, porque ele, quando estava ensinando para os homens gentios, que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, ele estava ensinando um tempo e aí eles começaram a murmurar o apóstolo Paulo, censurar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha levado eles para o templo, local proibido, que não era para eles ir. Então nós vamos ver essa primeira separação aí. Então eles eram muito assim, era um escravicismo religioso. Nós vamos ver que essa era a separação. Então nós já sabemos a parede da separação entre os homens, era essa. Entre os homens, entre o povo judeu e o povo gentil, era essa separação. Nós vamos ver a derrubada da parede da separação, segundo o subtópico. A parede da separação foi derribada. Como a parede da separação foi derribada? A parede foi derribada, tanto literal como espiritual, por mérito da cruz de Cristo. Ou seja, a parede ali foi derribada, literalmente e espiritualmente, através do sacrifício. Ele nos trouxe a paz, ou ele nos tornou um só povo. Então os judeus achavam que eles eram ali o privilegiado. Hoje não. Hoje a igreja pode ser constituída de gentios e de judeus, porque há um só povo que vai morar no céu. Para entrar no céu é um só povo. E esse povo é o povo que serve Jesus Cristo, que reconheceu Ele como Salvador. É aqueles que andam em obediência à Tua palavra. E esse povo hoje se chama igreja. A igreja somos nós. Nós somos esse povo que vamos morar no céu, um só povo. Então Deus, quando olha no céu, de alto do céu para baixo, Ele vê três povos. Ele vê a igreja, o judaísmo, que é os judeus, e vê os gentios, três povos que Ele vê. Vamos lá, o conceito da lei mosaica, terceiro, resumindo o terceiro. A lei mosaica, nós sabemos a lei dos mandamentos. São três partes da lei. Três partes da lei. São moral, cerimonial e civil. Essas três esferas na mesma lei. São três esferas na mesma lei. Nós vamos ver aqui que a lei civil diz respeito ao israelita como um cidadão de um local, da cidade de Israel. A lei moral permanece em rigor com padrão de conduta, mas não como meio de salvação. É um vigor de padrão de conduta, mas aí isso não é um padrão assim de salvação, não é um meio de salvação, mas é apenas um padrão deles, que é os costumes que tem, porque cada país tem os seus costumes. Em mosaico, os judeus têm a lei moral, o seu padrão de andar, de se vestir, dessas coisas todas, até de circuncisão, até estudamos sobre isso na aula passada, que isso não aumenta nada e não diminui nada. A pessoa judeu que se circuncida, não quer dizer que ele está salvo, não é um sinal disso, mas ele não quer dizer também que ele não é salvo, porque a verdadeira circuncisão é um novo nascimento, é nascer de novo. Essa é a verdadeira circuncisão, espiritualmente, dentro de nós a gente gerar um novo homem. Essa é a verdadeira circuncisão, que não é feita por mãos humanas, mas sim por mão de Cristo. Então aí são três, a visão tripartida da lei mosaica, são essas três. São a lei civil, a moral e também tem a lei cerimonial. Cerimonial é muitas, a gente vamos ver nos livros Pentateuco, os livros de Moisés, 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver essas leis mosaicas aí todas. Nós vamos ver a circuncisão, é uma cerimonial, é um ato cerimonial, sacrifícios, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova, sábados, são tudo cerimônias assim mosaicas, da lei assim. Tá bom? Aí resumindo o terceiro. Vamos para o quarto. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiu os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. O que significa revogar? Anular os efeitos de um ato de uma lei, ou seja, você anular algo. Então, quando fala revogar, é você anular algo, anular uma coisa. Vou revogar isso, vou anular isso.
vou revogar o vídeo, vocês vão anular o vídeo. Tipo isso, um exemplo. Tá bom? Então assim, cada palavra revogar. Mas Cristo não veio para revogar, ele veio para cumprir a lei, oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. A revogação aqui aludida. Hoje não vivemos mais pela lei, hoje vivemos pela graça. Existe 7 dispensações e nós já estamos na 6ª. Cristo é o fim da lei, ele foi o fim. O fim da lei foi Cristo, porque ele é a graça, ele é o favor imerecido. Então estamos na dispensação da graça. Então não precisamos viver naqueles rituais, mas hoje pela graça da palavra de Deus podemos vivermos. Vamos vermos agora a paz, segundo subtópico. Segundo subtópico, pela paz, Cristo fez um novo homem, pela paz. Então vamos ver aqui o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, a fim de um conflito, de um estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, e promovendo assim a paz. Ou seja, entre os judeus e os gentios não havia paz. Não, os judeus não gostavam de ficar perto dos gentios, havia essa distinção. Mas Jesus Cristo ele veio para nos trazer a paz tanto com Deus e a paz também entre os homens. Porque não existia paz, porque os judeus achavam que só eles eram filhos da promessa e aqueles que não era ingrato, não, são povo pecaminoso, são isso, distinguia, fazendo acepção, não gostavam de andar, eram religiosos. Mas, por intermédio de Jesus Cristo, desfez suas inimizades. Hoje nós vemos judeus que é evangélico, hoje vários judeus se convertendo a Cristo, hoje vários judeus é evangélico, tem igrejas em Israel. Então nós vemos aí que Cristo desfez essa inimizade, e nós somos um só povo, a igreja de Cristo. Tá bom? Esse é o conceito bíblico de paz, é a tranquilidade, ter comunhão, uma relação boa. Segundo, Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o verdadeiro motivo de nossa paz. Sem Cristo, ele é a paz, ele é a verdadeira paz, ele é a verdadeira vida. Sem Cristo nada podemos fazer, nada somos. Louvamos a Deus por esse privilégio, sermos servos dele. Pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ou seja, ele não é o autor somente da paz, ele é o totalmente assim, literalmente a nossa paz. Ele é a nossa paz. Sejamos pacíficos como Cristo. Tem um versículo, meu diabo, que fala lá que ser manso, né? Vamos ver qual é o versículo mesmo? Ali, ser manso lá, que fala da palavra de Deus, lá da mansidão, que fala renunciar a si mesmo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me, e ali ser que nem o Senhor, na é verdade? Bem, a Santiago está aqui. E vamos lá. Literalmente, Cristo é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Lá em João 14, 23, essa referência que estou falando está lá em João 14, 23 e 27. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Essa paz repousa em nós. A paz é Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa reconciliação. Terceiro subtópico, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se utilizavam, ou seja, não se davam bem. Em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era Cristo, e por meio de Cristo. Ou seja, o único meio de gerar a paz entre todos era ter médio somente por Cristo Jesus. O único meio que nós podemos ver. Nele, a desigualdade foi eliminada, a acepção de pessoa foi desfeita, a etnia, a classe social desapareceu, não tem essa. Se a pessoa é rica ou pobre, se ela serve a Deus, confia em Deus, tem Cristo como seu Salvador, existe um só povo que vai morar no céu. Não existe separação também de igrejas. É um só povo que vai entrar. E a igreja de Cristo deve estar se reunida e pregando o mesmo evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho da salvação. As boas novas de Cristo. Amém? Vamos agora ir para o último tópico, irmãos. O último tópico. Terceiro aí. Pela cruz,
reconciliado com Deus num corpo. Pela cruz fomos reconciliados. E essas coisas aí foram possíveis por causa da cruz de Cristo, ou seja, o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Então nós já vimos que nós alcançamos reconciliação com os homens, e agora vamos ver a reconciliação com Deus. Porque Cristo, Ele nos gerou reconciliação com os homens, com os judeus, de sermos um só povo, e agora com o nosso Deus, nosso Pai, aquele que está nos dando as dádivas, as bênçãos, a maravilha dele. Olha que bênção, olha que livramento Deus me deu, Deus te deu. Olha só que nosso Deus é maravilhoso. Deus é grandioso, não é verdade? Então nós sabemos, conhecemos essa questão da palavra de Deus. Então, vamos lá, primeiro subtópico. Cristo se desfez maldição por nós, ou seja, todo aquele, irmãos, que morria na cruz, era considerado por muito maldito. Para morrer na cruz, era uma pessoa